Salve, salve galera, muito bom dia aí para todos e todas. Meu nome é Bruno. Eu queria compartilhar com vocês aí um pouco das experiências que eu tenho tido nos últimos dias, né? Algumas reflexões. Bom, para quem não sabe, há cerca de 3 semanas eu sofri um acidente, né? Caí de uma altura de cerca de 3 metros. Com essa queda eu fraturei 3 ossos, né? A fratura bilateral dos escarfoides, né? Que é um osso das mãos, e o rádio do cotovelo, na ponta do cotovelo. Bem, como psicólogo, essa experiência me trouxe diversas reflexões, né, sobre todo esse processo e me fez refletir muito sobre uma questão chamada estresse pós-traumático, né? Eu tive, durante um dia, eu tive uma crise de ansiedade durante esse processo e, eu tenho refletido muito e observado muito e analisado muito sobre tudo que tem acontecido. Bom, a minha experiência angustiante iniciou quando eu comecei procurando atendimento médico, né? Eu tive que passar por 7 hospitais para conseguir ser operado no Hospital M. Boimirim, né? Inclusive quero agradecer ao pessoal e toda a equipe do Hospital M. Boimirim, no pronto-socorro, né? Então, assim, o tempo inteiro vinham pessoas com situações bem difíceis, né? Pessoas muito machucadas e os gritos de dor, todas essas situações, acho que foi um dos primeiros pontos bem estressantes. Bom, o primeiro hospital onde eu fui buscar auxílio foi no Hospital Campo Limpo. Lá eu tive uma experiência muito rica e ao mesmo tempo muito sofrida, posso dizer, né? Porque eu fiquei uma madrugada inteira lá naquele hospital e acho que já começa a bombardear sua mente com várias coisas negativas, né? Tanto de estar entrando em contato com a doença, quanto com o descaso da saúde pública, né? Para quem depende da saúde pública, não tem condição de pagar um convênio. E talvez a primeira questão que fica dentro do subconsciente é o contato que você tem com a morte, né? Por causa que você percebe que o corpo físico é extremamente frágil. Acho que eu posso dizer como uma hipótese que a maior parte do tempo as pessoas não se preocupam como deveriam se preocupar com o corpo e com a saúde. E acabam só se preocupando mesmo quando estão em situações extremas. Essas situações de doença vão ficando dentro do subconsciente, né? Porque a gente absorve tudo que a gente está observando e percebendo ao redor. Então você ficar num local onde tem muitas pessoas sofrendo, sentindo dor, já vai enchendo a mente com isso. Isso de forma subconsciente ou consciente vai trazer para você a ideia da morte, né? Porque assim, da finitude do ser, né? Porque um dia todo mundo vai morrer, né? Um dia todos morrem. Mas a maioria das pessoas nunca param para pensar sobre isso. Como hipótese que esse contato com a morte, né? Com a ideia da finitude do ser, de que um dia você vai morrer, né? É um dos pontos que pode gerar mais ansiedade, né? E angústia no momento pós-traumático. Junto com essa situação de morte, um outro mecanismo que eu acredito que entra é o luto, né? Porque você pode ter luto tanto pelo seu corpo físico, né, quando você fica com sequelas, quanto de atividades. Essa questão do luto, claro que vai variar de acordo com o acidente que a pessoa sofre, né? E quais as consequências que ela vai ter, quais as sequelas, né? Por exemplo, uma pessoa que fica paralítica ou que tem um membro amputado, né, vai experimentar o luto sobre aquele membro. Junto com isso também vem o luto de todas as atividades que a pessoa deixa de fazer, né? Temporária ou permanentemente, né? Dependendo do quadro clínico de cada um. Mas isso também vai gerar um mecanismo de luto. Aí pode entrar também um outro fator, né? Junto com essa questão do luto. Porque dependendo da sua condição, você vai precisar de cuidados, né? Você fica numa situação de dependência. Essa situação vai variar de pessoa para pessoa e de quadro para quadro. Eu, por exemplo, tive a felicidade de ter pessoas muito amadas que estiveram presentes durante esse meu processo, me deram uma atenção mais do que especial e eu sou muito grato por isso. No entanto, infelizmente, não são todos que têm isso, né? Então, nessa situação de uma dependência, de depender dos outros, já vai também gerando muita angústia, muito estresse, né? Muita tristeza, dependendo de cada situação. Só que muitas vezes todos esses fatores vão ficando no campo subconsciente, a pessoa não tem consciência, não tem clareza sobre o que está acontecendo com ela, né? Onde pode desencadear uma situação de ansiedade, né? Ou a própria depressão. Existem muitas correntes aí na psicologia que vai defender que corpo e mente caminham lado a lado, né? Que não se separam. Então, assim, quando você machuca o corpo, você automaticamente machuca a alma também, né? Ambos se encontram fragilizados. Nessa situação dessa dependência, né? Tanto de atividades comuns, quanto afetiva, emocional, que você começa a ter do outro, sua relação com o outro possivelmente muda muito. Porque muitas vezes você vai se deparar com um fato, cara.
Quando você está bem, quando você está nos momentos melhores da sua vida, vai ter muitas pessoas ao seu redor, muitas, provavelmente, principalmente se você está ostentando dinheiro, festa, porque você já se encontra num momento de fragilidade física, né? Paralelo a isso, existe uma grande possibilidade de você passar por um momento de fragilidade emocional também, né? Por essa situação de dependência. Mas, cara, fica internado no hospital e conta quantas pessoas que vão lá te visitar, tá ligado? Isso é uma questão que eu acho que pesa muito nesses momentos, porque você vai perceber que pouquíssimas pessoas demonstram interesse. E nessa situação, né, quando você percebe que várias pessoas que você conta com elas meio que se afastam de você no momento que você tanto precisa, por já estar diante de uma fragilidade emocional, isso pesa muito. O ser humano ele tem um grave defeito de criar muita expectativa, né, em cima das pessoas. Né? E às vezes você cria expectativas de pessoas que você conta que iriam estar com você naqueles momentos e que às vezes se afastam. Né? Essas situações vão acumulando como um processo neurótico. Por causa que olha quantas situações: o contato com a morte, o luto das atividades, a dependência e muitas vezes o afastamento de diversas pessoas, né? Tudo isso vai acumulando, cara. E para você se manter neutro, conseguir manter um pensamento positivo, você vai ter que estar muito bem consigo, né? Por causa que são muitas coisas negativas que começam a bombardear na mente. E é um fato, mano. Coisas negativas atraem coisas negativas, tá ligado? Diante disso, talvez seja o momento de você perceber que o foco tem que estar em outras questões. Porque se você ficar focado só nessas questões negativas, isso vai dificultar muito no processo da sua recuperação, né? Então é meio que tentar focar em outros aspectos. Lembrando, esse mês tem ritual de Wachuma, Cacto de São Pedro, Sagrada Mãe Divina. Quem tiver interesse de conhecer essa medicina, só chama aí no direct, firmeza? Um forte abraço aí no coração de todos, muita paz, Deus abençoe, somos um, tamo junto. Se Deus quiser e eu fizer por onde, eu vou gravar um vídeo para colocar no meu canal no YouTube, falando sobre essa questão do estresse pós-traumático, né, e todos esses processos que eu experimentei, para que isso talvez possa ser uma experiência que possa auxiliar pessoas que estão em situações semelhantes. Eu agradeço aí profundamente se teve algum louco ou louca que assistiu até o final todos esses vídeos, né? Quando eu puder escrever, eu pretendo fazer um artigo sobre todas essas ideias, organizando de uma forma mais estruturada. Você conhece alguém que está hospitalizado? Tenta dar uma atenção especial para essa pessoa, cara, porque ela pode ser você amanhã, né? Ou você ontem. E é muito importante receber atenção nesses momentos. Passando por essas experiências cirúrgicas e de internação em hospital e todo esse processo que eu estou vivendo, eu percebi, o quanto é importante estar presente nesses momentos, cara. Porque a doença traga uma reflexão que a maioria das pessoas fogem o tempo inteiro. Quer saber que um dia você vai morrer, né? O seu corpo físico vai padecer. E isso é tão assustador que a maioria das pessoas fogem disso. Eu refleti muito sobre por que as pessoas se afastam de você nos momentos de doença ou de um acidente, né? Porque muitas pessoas deixam de te visitar, né? Ou te ignoram em alguns momentos. Que você provavelmente pode estar cobrando uma coisa que você mesmo tem uma certa pendência, né? Porque, como eu tenho uma teoria, o outro é sempre um espelho do seu próprio ego, né? Então aquilo que você não aceita no outro é aquilo que você não aceita em si mesmo. Às vezes você para pra pensar, poxa, eu tava precisando de um suporte, né? E tal pessoa não veio me visitar, tal pessoa não deu atenção. Mas, se você for bem honesto, você vai pensar que muitas vezes essas pessoas que não vieram te ver passaram por dificuldade e você também não esteve presente. Existe uma grande possibilidade de você se ver querendo reclamar, né? Ou lamentar pelos fatos que te aconteceram, né? E eu acho que assim, todo o tempo que você perde se lamentando é um tempo precioso que você poderia estar melhorando. Quando você está disposto a aceitar aquilo que aconteceu com você, né? E o quanto você vai se lamentar. Eu acho que essas situações vão ser também cruciais para que você tenha um bom processo de recuperação, né? Coisas positivas também vai atrair coisas positivas. É mais do que comprovado que uma posição positiva diante dessas situações auxilia no processo da sua recuperação, né? Uma visão otimista, né? E aí você entra naquela questão da aceitação / inaceitação da sua doença.